Oi, pessoal! No vídeo de hoje, vamos fazer cupcake. Tá super na moda pintar cupcake e fica muito bonito. Não é um trabalho difícil, é bem fácil até, e a gente vai fazer junto no passo a passo. Apenas aqui na embalagem dele que tem que ter alguns cuidados para ficar mais bonito e mais realista, tá? Eu vou começar o meu trabalho lá pelo fundo e vou usar as seguintes cores: verde bebê, areia, mostarda e o caqui. No meu pratinho já tem aquarela silk e eu vou começar a pintura fazendo a minha mesa. Como no vídeo anterior, eu já ensinei a fazer mesa sem risco, só com o auxílio de uma régua, tá? Aqui eu só vou mudar as cores. Pega um pouquinho do areia e um pouquinho do mostarda, diluo no aquarela silk e venho aqui, ó. Já medi certinho com a régua pra ficar uma distância boa, tá? E venho aqui, ó, fazendo a mesa, tá? Respeitando o risco. Vou preencher todo o espaço aqui. Até aqui, ó, mais ou menos onde que eu quero a mesa. Esfumacio do lado, ó. Venho aqui desse lado e faço a mesma coisa. Deixo a mesma distância nas laterais do pano. É importante também deixar o desenho bem centralizado, tá? Aqui eu venho com um pouquinho mais do mostarda, pra mim fazer aqui, ó, esse espaço entre um cupcake e o outro, ó. Aqui eu já vou passar um pouquinho mais do areia, ó, porque depois eu vou retrabalhar essa mesa e vou querer ela um pouquinho mais claro do lado que entra a minha luz. Tiro a régua com cuidado, limpo. Posicionei ela aqui ao contrário. Venho com um pouquinho do caqui e do mostarda, que eu vou fazer agora a largura dessa mesa, ó. Fiz aqui a parte de cima, tiro a régua com cuidado, limpo novamente, vejo a largura que eu quero essa mesa e continuo. Posiciono a régua e continuo. Agora eu vou fazer a largura aqui da minha mesa. Sempre quando a gente fizer um trabalho, é importante fazer uma mesa ou um fundo por baixo, porque isso indica que o que a gente pintou tá em cima de alguma coisa. E fica muito bacana no trabalho. Venho com caqui, agora um pouquinho do verde bebê, e já vou aqui, ó, começar o fundo. Aqui eu não quero divisão, tá? Então, ó, com o pincel sujo mesmo, eu começo a fazer o fundo. Misturando o caqui com um pouquinho do azul, ó, pra dar esse efeito aqui pra mim, tá? Aqui, mais um pouquinho. Aproveitando que o pincel tá sujo, ainda do caqui, ó, venho aqui no meio também e faço isso aqui, ó. E agora, pegando só o azul, eu vou fazer o fundo aqui, ó. Sem limpar o pincel, pra aproveitar a sujeirinha do caqui pra ser a transição, ó, de uma cor e outra, tá?
Ó, agora eu só vou esfumaciando, porque eu quero que aqui em cima, ó, fique quase sem cor já, tá? Venho aqui no meio, vou fazer a mesma coisa, ó. Aproveitando a sujeirinha do pincel, chegando bem próximo do risco. Já venho aqui também, ó. Vou unir essa cor aqui pra levar ela um pouquinho mais pra beirada. Esfumaciando. E aqui em cima, ó, já chego somente com a sujeirinha do pincel, pra ficar bem claro. Um pouquinho mais do azul. Aqui no meio eu tenho que subir um pouco mais esse fundo. Trago aqui, só com sujeirinha. E assim, ó, vou finalizando esse fundo. Aqui eu posso trazer também um pouquinho mais pra cá. Pra deixar esse fundo, ó, reto com a mesa aqui, tá? São cuidados que a gente tem que ter na pintura, que deixa o trabalho da gente bem mais bonito, bem mais harmonioso. E os cupcakes tem de vários sabores, né? Tem vários modelos. Esse é o primeiro que eu tô pintando aqui no canal, tá? Mas vai ter bastante novidade, vários outros modelos depois. Então, se inscreva no canal, dê suas sugestões, tá? Que sempre vai ter novidades aqui pra vocês, ok? Ó, mesa pronta, fundo feito. Agora, nós vamos pro cupcake. Agora, eu começo pela massa, tá? Esse daqui, como tem essa parte de chocolate aqui por cima, então a massa aqui, o bolinho, eu vou fazer um pouquinho mais claro, tá? E vou usar as seguintes cores: areia, camurça e marrom café, tá? Pega um pouquinho do areia, pegando junto com o aquarela silk, ó, eu venho aqui no meio, não levo no risco, tá? Passo um pouquinho no meio, ó, dessa maneira, sem levar lá no risco, porque a gente já tem que dar uma claridade aqui para dar intenção de bolinho, para dar aquele movimento, aquele arredondado que a massa vai ter, tá? Vai aparecer pra mim. Aí, eu venho com camurça e um pouquinho do marrom café e venho aqui, ó. Aí, sim, eu vou no risco, ó. Venho aqui na parte de baixo, faço do ladinho, venho a parte de baixo e vou respeitando bem certinho toda aquela sanfonadinha, todo o enfeitinho, ó, que a embalagem tem, tá? Então, ó, vou desenhando bem certinho. E aqui, ó, vou lá no risco e já deixo o meio aqui um pouquinho mais claro, tá? Dessa maneira. Aqui, do ladinho, eu posso vir ainda com um pouquinho do tijolo, ó, pra deixar essa massa um pouco mais morena, mas com a cor diferente da parte de chocolate que vai ter lá por cima, ó. Então, eu venho com tijolo, ó. Escurecendo um pouquinho essa massa, mas com um tom diferente que vai ter lá em cima.
E já deixo no meio, um pouquinho mais claro, tá? Agora, eu vou fazer essa massa aqui também. Ela é um pouco mais escura do que essa, porque aqui a gente vai fazer um creme, tá? E aqui eu vou usar as seguintes cores: castanho claro, marrom café, cerâmica e terra queimada, porque esse bolinho é de chocolate. Então, eu começo pelo castanho claro, ó, venho aqui no meio. Marrom café. Já posso vir jogando um pouquinho do cerâmica. Junto com o marrom café. Que já vai me dando, ó, um bolinho de chocolate. Respeito todas as dobrinhas aqui da embalagem. Faço a união das cores. E agora, ó, já venho com um pouquinho de terra queimada, tá? Ó. Bastante cuidado, porque agora a cor é escura. Vou fazendo a dobrinha aqui da embalagem bem certinha. E já deixando, ó, a parte do miolinho aqui um pouquinho mais clara, tá? Ó, contorno aqui o creme. Faço a união da cor, das cores aqui bem certinho, bem feito. Ó, e continuo fazendo o enfeitinho aqui, ó. Volto trabalhando, unindo essas cores e, ó, venho aqui em cima e contorno. Um pouquinho mais de terra queimada. E escureço aqui, ó. E já, dessa maneira, eu já vou ter um bolinho, né, de chocolate, ó. Que eu posso escurecer ainda um pouquinho mais, ó. Agora, eu vou trabalhar os pedaços de chocolate nesse bolinho, nesse cupcake aqui. E vou usar as seguintes cores: marrom, café, cerâmica, marrom e terra queimada, pra gente fazer o chocolate aqui. Então, eu posso começar com a misturinha de marrom, café e cerâmica. Pego os dois junto, um pouquinho do Aquarela Silk e venho aqui, ó. Eu também já posso fazer esses dois pedaços de uma vez só, mas eu vou fazer um de cada vez, para ficar bem fácil, para vocês compreenderem como é feito, tá? E deixar ele de forma realista e muito bacana, muito bonito. Passo tinta com cuidado aqui. Agora, vem com marrom, fazendo aqui, ó, aonde eu vejo que vai fazer esse movimento aqui, ó. Porque aqui vai ficar um pouquinho mais escuro, tá? Então, ó, na voltinha, aí eu escureço um pouquinho. Com terra queimada e um pouquinho do marrom, pegando junto os dois, tá? Aqui também. Já faço na parte de cima também. E aqui também, ó. Limpo meu pincel.
E venho com aquela misturinha um pouquinho mais clara. E vou pintando aqui, ó. Fazendo a união dessas cores, ó. Parece que vai ficar tudo da mesma cor, mas a gente vai trabalhar aqui e já vocês vão ver que não vai, tá? Ó, vou fazer essa parte aqui primeiro. Com terra queimada, eu venho aqui, ó, fazendo a sombra de um pedaço de chocolate em cima do outro, tá? Ó. Venho aqui, contorno e, ó, levo essa parte lá pra cima. E agora, com marrom café, eu venho aqui, ó, e dou um pouquinho de claridade aqui e aqui, ó. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, dar um pouquinho de claridade. Ó. E assim, já vai nascendo, ó. Escureço aqui um pouquinho mais. Aqui também eu posso escurecer novamente, ó. Já vai nascendo a barrinha de chocolate aqui do cupcake, ó. Escureço aqui no cantinho. Venho desse lado aqui pra contornar. Desço com essa misturinha aqui embaixo. Venho com o marrom café. Eu tô com o pincel número 6, mas quem preferir trabalhar com pincel menor, é só trocar o pincel, pegar o número 2, pra fazer essas dobrinhas bem feitinhas, tá? Ó. E aqui, ó, só subir aqui. E vou fazer a sombra do chocolate nessa parte aqui de baixo, ó. Ó, dessa maneira. Aqui eu já trago um pouquinho do café, marrom café, pra fazer essa parte aqui mais clara, ó. E aqui também, ó. Aqui eu posso clarear ainda um pouquinho mais, ó. Tinta na pontinha do pincel. E dessa maneira, ó, eu tenho o pedaço de chocolate. Aqui é a mesma maneira que foi feita em cima, ó. Passo marrom café. Faço a união das cores aqui. E agora é só desenhar mesmo. Igual foi feito na parte de cima, eu vou fazer aqui embaixo, da mesma maneira. Venho com terra queimada. Ó, vou fazer a sombra desse pedaço de chocolate no bolinho. Aqui eu já esfumacei, ó, pra não ficar escuro, ó. Aqui eu vou escurecer. Passo o contorno aqui, ó. Bastante cuidado. Aqui eu escureço novamente. Para respeitar o movimento que esse pedaço de chocolate vai fazer. Escureço aqui, ó. Aqui também. E aqui eu só, ó,
Venho com contorno mesmo. Limpo o pincel, faço a sombra desse pedaço de chocolate em cima do bolinho, ó. E o cupcake nada mais é do que um bolinho, né? Ó. Agora, com marrom café, venho dando um pouquinho de claridade aqui, ó. Aqui também, já deixo mais claro. Vou pegar um pincel um pouquinho menor, vou com o número 6 agora, porque as partes são um pouquinho menores. Desço aqui e dou esse movimento que o pedaço de chocolate faz. E venho aqui também pra fazer a mesma coisa. E já dou claridade aqui, ó, na parte de cima. Faço a união dessas cores. Venho aqui, jogo um pouquinho mais do marrom café. E aqui, ó, eu posso jogar um pouquinho mais do cerâmica com café, pra dar um pouquinho mais de cor nesse chocolate, ó. Vou deixar ele bem com aspecto de chocolate mesmo, ó. Aqui também. Dessa maneira. Venho aqui ainda, eu posso jogar um pouquinho aqui também. Um pouquinho de terra queimada, para escurecer bem os cantinhos. Dessa maneira. E com pincel zero, um pouquinho do areia e do camurça, eu vou dar uma luz, ó, nessas barrinhas de chocolate, ó. Em alguns lugares, posso deixar já só a areia, ó. Dessa maneira. Agora, eu já vou fazer a cerejinha usando o amarelo cádmio, um pouquinho. Venho com vermelho escarlate. Vou contornando toda a cereja com escarlate. Aí, faço a união aqui, ó, das cores. Vamos deixar essa cereja bem vermelhinha, né? Bem suculenta. Agora, eu venho com púrpura. Faço a união. E aqui, eu venho com um pouquinho do vinho. Limpo meu pincel. Venho com um pouquinho do vinho. Desse lado aqui, ao contrário da luz, né? Ó, faço esse movimento.
E aqui, só um pouquinho, ó. Venho com um pouquinho do escarlate, pra deixar aqui mais vermelho. Um pouquinho mais. Aqui eu posso jogar um pouquinho só do vinho, puxando pra cima, ó. E com zero. Um pouquinho do branco. Venho aqui, ó, dou um pinguinho de luz. E aqui, ó, deixo a luz da cereja, ó. Dessa maneira. Com verde oliva e verde pistache, já fiz o talinho. E a folhinha aqui, ó, eu vou fazer de maneira bem simples, usando apenas duas cores, verde pistache e o verde oliva. Então, ó, venho com o verde pistache até aqui. E agora, com verde oliva, passo ao contrário e vou indo lá pra ponta, ó. Um pouquinho mais do verde oliva, faço a divisão do meio. Escureço um pouquinho mais pra cá, ó. Bem simplesinho. Dessa maneira. Aqui com tinta só de um lado do pincel, pego um pouquinho do camurça e do areia e vou dar um pouquinho de luz aqui, ó, que é onde a cereja entra no pedacinho de chocolate. E aqui também, ó, bem pouquinho, ó, dessa maneira. Venho com branco, só de um ladinho do pincel e reforço o brilho, ó. Aqui também, dou um pontinho, aqui. Ó. Essa parte aqui já tá pronta. Agora eu vou trabalhar essa parte aqui no outro cupcake. Aqui são wafers, aqueles biscoitinhos de wafer que tá enfeitando esse cupcake. Eu vou pintar de maneira bem simples. Faço tudo ele com preencho tudo ele com marfim. Esse aqui também. Para separar um e outro, eu posso usar um pouquinho, um restinho daquela tinta que sobrou no meu pratinho, de café, marrom café, só para diferenciar um e outro. E aqui, ó, eu faço um sombreadinho nesse, porque o creme vai escurecer, né, ele um pouquinho. Então, aqui, ó, eu só faço a divisão. Ó, bem de leve, tá? Venho com branco, ó, pra dar claridade. Maquininha do pincel, com bastante cuidado, ó. Não precisa se preocupar que não vai ficar branco. Ele vai se misturar bem ao tom de marfim que eu passei. E aqui no meio, eu venho com o pink
porque o wafer é de morango. Então, eu vou fazer umas listrinhas, ó, pra dar aquela intenção de recheio de morango, ó. Dessa maneira. Agora, vamos para o creme. E no creme, eu vou usar o tutti-frutti e o rosa bebê, tá? Primeiro, eu vou preencher ele todo de tutti-frutti. Levo a tinta já lá no risco, sem problema. Preenchendo bem. Aqui também, com bastante cuidado, já preencho. Chegando bem perto do wafer, né? Ó. Limpo meu pincel. Pego o pink e, ó, vou escurecendo em alguns lugares. E venho trazendo essa mistura no meio, na parte central aqui da listra de cremes, ó. Opa! Então, ó, escureço no meio e nas laterais eu já esfumacio. Aqui, ó, a mesma coisa, passo o contorno lá na beirada e venho escurecendo no meio do creme. Ó, dessa maneira aqui. E trago essa parte aqui, vai se esconder lá por baixo, ó. E aqui eu esfumacio pra baixo e pra cima. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa, contorno aqui, ó. Ó, esse creme foi lá por trás. Venho com esse outro aqui, escureço no meio, ó, e vai entrar lá por dentro. Essa parte aqui, ó, vai lá por trás do wafer, ó. E ele sai aqui, ó. E essa parte aqui do meio, eu escureço e escondo aqui, ó. Ó, ele vai aparecer bem pouquinho aqui pra mim, ó. Dessa maneira, tá? Ó. Troco o pincel, pego um pincel menor. Aqui, ó, aonde o creme faz essa dobrinha, eu posso vir com um pouquinho de rosa escuro, ó, pra dar profundidade, ó. Um pouquinho só, ó. Aqui também, que ele foi lá por trás. Essa dobra aqui também. Trago aqui, ó. Só vou escurecer mais em alguns lugares com rosa escuro, ó. E aqui também, ó. Dessa maneira. Agora, eu venho com rosa bebê. E venho, ó, dando luz, dando volume, ó, pra esse creme, tá? Ó, dessa maneira. Um pouquinho mais de rosa bebê, ó. Em alguns lugares, posso pegar com um pouquinho de branco junto. Mas sem sumir essa parte do meio ali, ó. Dessa maneira, ó. Deixando com volume. Um pouquinho mais pra mim fazer essa parte, ó. Jogo um pouquinho de branco aqui. Só pra dar um brilhozinho no creme e continuo. Vou esconder essa parte
aqui por trás, com bastante cuidado ali, ó. Ó. Limpo o pincel pra unir essas cores, ó. E continuo. Limpo de um lado, tinta de um lado só do pincel. Aqui eu já posso pegar também um pouquinho do branco, ó. Venho aqui por baixo, um pouquinho mais de rosa, ó. E vou trazer até aqui, ó. Ó. Começo daqui da ponta. Dessa maneira. Um pouquinho mais de rosa. Vou trazer aqui, ó, na beirada do wafer. Pego um pouquinho de branco junto. Esse branco não pode aparecer muito, é só pra dar brilho mesmo pro creme, ó. Limpo o pincel, porque eu tenho que esfumaçar ele aqui, ó. Tinta bem na pontinha do pincel pra mim fazer essa virada. Venho aqui, ó, pra fazer a mesma coisa. Tinta só na pontinha do pincel. Ó. Aqui trago um pouquinho só de tinta. Pra mim trabalhar aqui dentro, ó. Dessa maneira. Um pouquinho de rosa escuro. Com pink, porque eu quero fazer a separação aqui, ó. Um pouquinho mais de rosa escuro. E assim, eu vou deixando, ó, dando mais realidade para esse creme, né? Deixando ele bem apetitoso. Ó, dessa maneira. Agora, só ajeito onde que eu vejo que precisa. Um pouquinho mais de sombra, ó, aqui. E venho com o pincel zero, só pra ajeitar as dobrinhas aqui, ó, as voltinhas. São só detalhezinhos, mas que enriquece o trabalho. Sempre caprichando nos detalhes, ó. E tá pronto o nosso creme, tá? Aqui eu só vou jogar mais um pouquinho de branco pra dar um pouquinho de luz, ó, aqui também. E não precisa ser esparramadinho, não. Ó, aqui também eu vou jogar um pouquinho de branco pra dar um pouquinho de luz. É pinceladinhas mesmo, ó, dessa maneira. Agora, vamos pintar a embalagem aqui do cupcake. Eu já adiantei essa. Vou fazer apenas de outra cor, mas da mesma maneira para que vocês consigam entender como é feito, tá bom? Então, aqui eu vou fazer um fundo nela toda de rosa pink, tá? Vou passar por tudo o rosa pink. Eu tô diluindo um pouco esse rosa pink no pratinho. E venho aqui, ó, e vou passar o fundo nela toda, tá? Bom, agora eu já fiz o fundo escuro nela toda. Levei a tinta bem no risco, apenas preenchi com rosa pink. Agora eu vou trabalhar ela com o rosa escuro e um pouquinho do púrpura. Faço uma misturinha pra ficar um rosa bem mais escuro, né? Misturando com púrpura e vou trabalhar nela. O que eu tenho que saber é que aqui é cheio de dobrinhas, como essa, né? Então, o lado que vai pegar a luz vai ser, na dobrinha, vai ficar
um pouquinho mais claro. E do outro lado, eu tenho que fazer um pouquinho mais escuro. Então, por isso que eu venho com essa mistura trabalhando. Aqui, ó, eu já passo o contorno. E vou trazer, ó, essa cor mais escura até aqui embaixo. Aqui nessa dobrinha não vai pegar muita luz. Então, ó, eu já posso escurecer um pouquinho aqui, ó. Não preciso trazer até lá embaixo, porque ele abriu, né, por causa do bolinho. Então, ó, eu vou escurecer até aqui, ó. Ó, vai acabar aqui pra mim. Essa parte aqui também vai ser mais escura, porque não vai pegar luz. Então, ó, eu deixo ela um pouquinho mais escura, ó. E vou fazendo isso, ó. Aqui já vai pegar um pouquinho de luz. Eu ajeito aqui essa dobrinha, ó, e aqui já vai pegar a luz. Então, ó, já trago até lá embaixo. Aqui vai ficar mais claro e aqui, ó, vai ficar um pouquinho mais escuro. Então, eu trago essa parte escura até aqui embaixo, ó. Aqui eu vou já passar um pouquinho dessa cor mais escura, já vou deixando mais escuro, ó, levando essa parte escura até lá em cima. Dessa maneira, ó. E vou fazendo isso, ó, em tudo. Aqui vai ser um pouco claro, aqui, ó, vai ser um pouquinho escuro. Aqui não é necessário risco. Prestando bastante atenção, a gente consegue fazer tudo no pincel. Ó, esse lado aqui vai ficar um pouquinho mais escuro. É quase como se fosse listrinhas. Eu escureço uma e deixo a outra pra ficar um pouquinho mais clara. Ó. Aqui vai ser a parte que vai pegar um pouquinho de luz, então aqui, ó, eu já escureço. E vou fazer isso até lá no final, tá? Vou passar já uma cor mais escura aqui, ó. Porque esse cupcake faz um pouquinho de sombra nesse. Posso subir com esse tom até lá em cima. Ó, e venho escurecendo aonde eu quero. Depois que você pega, que a gente pega bem o jeito de fazer, fica bem mais fácil, ó. Depois que eu escureci todas as partes que eu queria escura, eu vou trabalhar com a cor um pouquinho mais claro, que é pra dar luz. Aqui, ó, ainda vem com mais um risquinho. Que é pra dar luz nessa embalagem, tá? Aqui eu escureço e aqui também, ó. Então, agora, eu venho com a cor Tutti Frutti e o rosa bebê, pra dar a luz. Aonde eu deixei claro é porque realmente eu quero mais claro. Então, eu venho com essa mistura, ó, dando claridade. Da mesma forma que eu deixei um lado escuro,
Aqui vai ficar um lado mais claro, que é onde que pega um pouco de claridade. Conforme eu vou vindo para as laterais, eu vou deixando essa parte clara um pouquinho mais escura, ó, porque ela já não vai pegar tanta luz, tanta claridade, né, como os do meio ali, tá? Então, aqui, ó, eu já tiro um pouquinho da claridade dele. Esses do meio aqui, ó, eu tenho que deixar bem mais claro. Pincel sempre de pé. Ó, e dessa maneira, eu vou tendo as dobrinhas da embalagem, ó. Aqui, eu passo com bastante cuidado, só um risquinho. E aqui também. Bastante cuidado, só vai aparecer o comecinho. Onde que precisa reforçar aqui, eu já reforço. Em alguns lugares, ó, eu tenho que vir ao contrário, porque esses do meio, aparece claridade dos dois lados pra mim. Então, eu deixo esse risco aqui mais forte e dou uma clareada, ó, pros dois lados. Fazendo isso só nos três do meio, já fica bacana, ó. Dessa maneira, ó. Venho nas laterais, com um pouquinho de tinta no pincel, dou só uma claridade, ó. Bem pouquinho. E aqui também. Troco de pincel, venho com pincel zero. Porque eu preciso desenhar aqui, ó. Aonde é claro, eu já dou uma puxadinha. Aonde for escuro, eu só desenho. Tinta bem na pontinha do pincel, para ficar um trabalho bem bacana, bem caprichado, ó. Aqui, vou desenhar a mesma coisa. Dessa maneira. E faço isso até aqui no final. Onde for preciso retocar, passar a cor mais escura, eu já venho, ó, e já arrumo, tá? Aqui no caso eu tô usando púrpura, ó. Só pra mim reforçar onde que eu quero as cores escuras, ó. E finalizo o contorno bem certinho. Com o púrpura, eu só vou ajeitar em alguns lugares, ó. Escureço a dobrinha do meio.
Isso vai me ajudar a identificar melhor a parte onde que fica mais escuro, ó. Dessa maneira. Aqui foi um pouquinho demais, eu já ajeito. Só reforça em alguns lugares mesmo. Esses do meio, eu passo essa parte clara para os dois lados, deixando aqui no meio, ó, um friso mais claro. Isso tem que vir até aqui embaixo. Dessa maneira. E assim fica pronto o cupcake. Aqui, ó, um pouquinho do marrom café, eu vou escurecer aqui. Ó, só um pouquinho. Em alguns lugares, para dar profundidade, para fazer sombra dessa sanfoninha, né, das dobrinhas da embalagem no cupcake, ó, dessa maneira, tá? Bem pouquinha coisa. Já venho com marfim e reforço aqui, ó, onde que eu dei, onde que eu desenhei, dei as dobrinhas, ó. Dessa maneira. Agora, já adiantei uma cereja, vou fazer essa outra aqui e venho com as mesmas cores que eu pintei aquela primeira. Um pouquinho de amarelo cádmio. Venho com vermelho escarlate. Já vou preenchendo ela toda. Levando a tinta lá no risco mesmo. Passando, ó, por cima de onde eu deixei o vermelho, o amarelo, né? Ó, não é necessário o amarelo aparecer. Aqui é só pra deixar um pouquinho mais claro esse tom de vermelho. Venho aqui, ó. E passo aqui por cima da outra. Agora, venho com um pouquinho de púrpura. Vou trabalhar aqui por cima. E aqui. Um pouquinho só do vinho, bem pouquinho. Posso passar até junto com esse púrpura, ó. E venho aqui, ó. Pra dar aquela entradinha aqui de onde que vai sair o talinho, ó. Aqui eu escureço um pouquinho mais de onde vai sair o talinho só com vinho, ó. Com rosa bebê, só sujeirinha de tinta no pincel. Eu passo aqui, ó, onde que eu vou dar luz depois, e um pouquinho aqui que é a contraluz, ó, já deixo pronto. Venho aqui nessa daqui também, ó, e já deixo pronto. Um pouquinho mais.
vem com pincel zero, o branco, e vou dar, ó, a luz, porque a cereja é uma fruta bem brilhosa, que reflete bem a luz. Então, ó, aqui, ó, dou o ponto de luz e dou uma esparramadinha, e aqui, ó, vai refletir também, ó. E aqui, ó, só sujeirinha no pincel. E aqui, só sujeirinha. Dessa maneira. Aqui eu passo um pouquinho mais. Com verde oliva, eu faço, ó, o talinho dela. Dou uma diluída nele, pra ficar bem fácil de trabalhar, ó. Puxo de uma vez só o talinho dela que vem aqui, ó. E dessa daqui também, ó. Agora, com tinta, de um lado só do pincel, pego o verde pistache e volto, ó, pra dar luminosidade nesse talinho, ó. Dessa maneira. Venho aqui no outro, vou fazer a mesma coisa. Pego um pouquinho do branco junto. Volto novamente com o verde oliva e, ó, finalizo. Aqui também. Tinta de um lado só do pincel, ó, e finalizo o talinho. Dessa maneira. Ainda posso vir com um pouquinho de branco, pra dar um pouquinho só de luz mais aqui, ó. Dessa maneira. Olha, agora, é só pra finalizar o trabalho, eu volto com a régua e aqui, ó, vou dar um pouquinho de claridade nessa mesa, usando o marfim aqui por cima, pouquinha tinta no pincel, ó. Eu dou uma claridade com bastante cuidado. Ó, dessa maneira. Aqui também. Pronto. E agora, mudo o meu pincel, porque eu vou dar sombra nos elementos. Com um pouquinho do sépia, pincel número 6, eu venho, ó, dando sombra. Aqui, ó. A sombra é sempre o contrário da luz, tá? Sempre. Não tem como fazer diferente. A não ser que o objeto seja redondo, reflita bastante luz, a luz esteja de frente, mas sempre eu vou fazer a sombra, ó, ao contrário da luz. A minha luz entrou da esquerda para a direita, então a sombra dos elementos aqui para mim, ó, vai aparecer virado para a esquerda, tá? Ó. E aqui, nessa cereja, eu ainda vou jogar um pouquinho do terra queimada, porque eu quero fazer a sombra dessa em cima dela, ó. Então, aqui também vai ficar um pouquinho mais escuro, ó. Ó, dessa maneira aqui eu já faço, ó. Tinta de um lado só do pincel, ó. Pronto. Fiz a sombra, limpo e vou fazer a sombra dela agora em cima da mesa, ó. E vai vir aqui, ó. Cuido pra não desmanchar o talinho, ó. Bastante cuidado.
faço a sombra dela aqui, ó. Ó. O talinho também vai aparecer bem fraquinho pra mim. Então, ó, eu puxo ele aqui e aqui, ó, ele muda de lugar, ó. Ele faz esse movimento aqui, ó, tá? Esse aqui, a mesma coisa, ele vai aparecer bem pouquinho lá, ó. Ó, bem fraquinho. Venho aqui no cupcake e vou fazer também, ó. Sempre nos meus trabalhos, eu gosto muito de fazer a sombra dos elementos. Eu acho que ressalta bastante. Ó. Como ele tá pra cima, já é mais alto, então, ó, ele vai aparecer pouco aqui pra mim, ó. Dessa maneira aqui. Aqui eu puxo um pouquinho mais, ó. Venho nesse daqui, e aqui, ó, vai ficar bem parecido, porque eu fiz ele já bem da cor, né? Ó, vou puxar aqui, ó. Bastante cuidado pra não pegar na cereja. Ó. Isso macio pra cá. Um pouquinho mais. Isso macio pra cá. Posso encostar com bastante cuidado aqui na cereja, ó. Com bastante cuidado eu encosto, ó, isso macio. E o trabalho pronto fica dessa maneira. Toda semana tem novidades aqui no canal, tá? De pinturas e dicas de pinturas para quem tá começando nessa arte maravilhosa de pintura em tecido. Então, se inscrevam, ativem o sininho, deixem comentários para ficar por dentro de todas as novidades que vai ter por aqui. Um beijão, até o próximo.